seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No projeto de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa. Ela foi feita com fio náutico, foi a minha primeira experiência com fio náutico. Eu realmente tive muita dificuldade, eu vou contar um pouquinho pra vocês antes de começar o projeto e fazer algumas observações sobre ele. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e é distribuído para mais pessoas, tá? Então ajuda muito no meu trabalho se você se inscrever. E deixe seu like também, seu comentário aqui embaixo se você gostou do projeto, e se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui que eu respondo, tá bem? Bom, vamos lá. Então eu vou falar agora um pouco mais para vocês a respeito do processo de produção dessa peça e desse projeto. Eu utilizei nesse projeto e trabalhei pela primeira vez com fio náutico. Eu utilizei aqui o fio náutico da Círculo, esse aqui, e sobrou isso tudo aqui da peça, tá? Eu comprei uma peça de 208 metros, essa é a cor 1074. Ele é um fio de 5 milímetros, mas é um fio achatado. Então, ele é fininho e cria nós pequenos, tá? Não é aquele fio de 5 milímetros roliço que cria nós grandes. Ele cria uma trama justa e pequena. Foi a minha primeira experiência, como eu disse, com fio náutico. Tive bastante dificuldade pelo fato dele ser muito escorregadio, bem diferente do fio de malha que eu tô acostumada a trabalhar. Então os nós não ficavam no lugar, eles iam se desfazendo pelo meio do caminho assim, durante a produção. Eu tive bastante dificuldade, vocês vão ver assim em algumas partes do tutorial. Eu acho que vai dar pra perceber eu refazendo e ajustando alguns nós durante o processo para seguir a sequência. Mas o que eu quero dizer é que todo esse trabalho, esse projeto, ele foi pensado em função dessas alças. Então eu tive muita dificuldade para conseguir encontrar uma trama e um formato que se adaptasse bem a essas alças que eu queria muito utilizar nesse projeto, que são as alças retangulares da Esplendor Artifácio de Madeira. Eu quero falar para vocês sobre esse material. Eu recebi essas peças do pessoal da Esplendor logo quando eu cheguei aqui no Brasil. Eles entraram em contato comigo e me ofereceram para me enviar duas peças. Foi essa retangular e essas aqui, sextavadas, que eu ainda vou usar em algum outro projeto e futuramente depois eu mostro pra vocês. Mas o que eu quero falar pra vocês é que, gente, essas são as alças de madeira pra bolsa mais bonitas, perfeitas, maravilhosas que eu já vi até hoje. Sem brincadeira. Eu não tô fazendo merchan aqui por nada não. É porque realmente são alças muito bem feitas. Elas são feitas de madeira nobre. E eles fazem um acabamento com cera de abelha, o que deixa a peça com um brilho e um toque muito diferente do que eu já vi. Elas são macias ao toque e tem todos os acabamentos, as bordas arredondadas, então ela é muito confortável de segurar, não são muito pesadas. Esse era o meu medo inicial, porque como a trama feita com esse fio náutico, ela não ficou muito firme, eu fiquei com muito medo que ela não sustentasse as alças quando eu aplicasse. Mas no fim deu tudo certo, eu amei o resultado, eu acho que a trama combinou muito bem com as alças e eu fiquei muito feliz. Então se você gostou dessas alças, eu vou deixar aqui embaixo o arroba do Instagram do pessoal da Esplendor, para vocês entrarem em contato com eles. Além dessa alça retangular, essa retangular ela tem 16 cm por 11, tá? Além dessa tem essa sextavada, que eu mostrei pra vocês. Eles têm também mais 5 outros modelos de alças lá, feita com o mesmo material, tá? Então, eu indico muito as peças deles para vocês fazerem as suas bolsas, porque elas são mesmo de muita qualidade e tem um acabamento impecável, gente. Pode comprar sem medo, vale o investimento. Uma outra pergunta que geralmente me fazem nos vídeos é: eu posso substituir esse material que você utilizou por outro? Pode, você pode substituir. Neste caso específico, eu estou utilizando o fio da Círculo náutico de 5 milímetros, certo? Ele é um fio achatado, então ele cria nós pequenos. O que você precisa observar quando você vai substituir o seu fio é se o seu fio ele vai criar um nó na mesma dimensão do fio que eu utilizei fez no projeto. Por exemplo, nesse projeto, utilizando esse fio, o meu nó, o nó aqui
feito com ele mede 1 centímetro. Então, ele criou, esse fio ele cria um nó de 1 centímetro de largura por quase 1 centímetro de altura, tá? Então, ele tem 1 por 1 praticamente. Faça uma amostra com o fio que você pretende utilizar no seu projeto e veja se o seu nó ele fica mais ou menos com a mesma dimensão desse nó aqui que eu estou utilizando com o fio que eu estou utilizando nesse projeto. Se você conseguir um nó com a mesma dimensão ou próxima disso, você vai poder usar esse fio, fazer o projeto e seguir os mesmos passos do jeito que eu indico aqui, e você vai criar uma peça exatamente igual a essa, ou bem próxima, né? Porque igual é quase impossível. Se o seu fio cria um nó maior do que esse daqui, consequentemente, se você seguir todos os passos com a mesma quantidade de fios, a sua peça vai ficar maior do que a minha, tá? Então é essa atenção que vocês precisam ter quando vocês forem ou quiserem substituir o material. Geralmente eu não indico no vídeo o tamanho do nó que eu estou fazendo e tudo mais, mas vocês podem se guiar pelas medidas que eu passo. Geralmente eu passo uma medida, quando eu estou montando as partes, eu geralmente meço e digo, olha, tantas laçadas medem tantos centímetros. E aí você se baseia por isso. Você vai fazendo as laçadas e vai medindo. Se a quantidade de laçadas que eu indico no meu projeto deu 20 centímetros e no seu projeto, utilizando um outro material, você colocou a mesma quantidade de laçadas e deu 22 centímetros, obviamente é porque o seu fio, o seu nó está maior do que o meu, entendeu? Então, são essas atenções, assim, esses pontos que vocês precisam ter atenção na hora de substituir. O que vocês precisam entender é que não existe uma regra e a reprodução sempre vai ficar diferente da minha peça e da peça original. Mesmo que eu refaça a peça utilizando os mesmos materiais, seguindo o mesmo tutorial, os mesmos passos, a peça provavelmente vai ficar diferente no fim, porque é um trabalho manual, cada um exerce uma força diferente para ter seu nó, o seu nó pode ficar com um tamanho diferente do meu. O mesmo eu digo para o rendimento dos fios. Vocês vão perceber no finalzinho do tutorial, quando eu estou terminando a peça, que as sobras dos fios estão pequenas. Quando eu fui fazer o cálculo de quantidade de fio para produzir essa peça, eu tinha em mente tecer a trama de uma outra forma. Então, no fim, quando eu cheguei à conclusão de que eu faria a trama dessa forma, me faltou o comprimento dos fios. Mas a medida que eu vou indicar para vocês aqui na lista de materiais, ela já está corrigida, tá? Eu já acrescentei 20 centímetros em cada medida dos fios, para que não aconteça o que aconteceu comigo e o que vocês vão ver aqui nesse tutorial, tá? Mas é como eu disse, se você substituir o material, pode acontecer de faltar fio? Pode acontecer, porque o seu fio pode ter um rendimento diferente desse fio que eu utilizei aqui. Então, gente, nunca se sabe. Infelizmente, eu não consigo padronizar essas medidas. Eu sempre tento deixar uma margem para mais, sempre que eu passo as medidas no fim dos projetos, quando eu vejo a conclusão daquilo ali. Mas é impossível eu conseguir passar para vocês uma medida exata. Ou às vezes pode sobrar muito, às vezes pode ser o suficiente, ou às vezes pode faltar. Vai depender do seu material e de como você exerce a força na hora de tecer os seus nós, tá? Bem, então essas eram as observações que eu queria fazer a respeito desse projeto antes da gente começar. Agora eu vou deixar vocês com o tutorial. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu responderei, tá bem? E eu espero que vocês gostem e façam arte junto comigo. Começaremos o projeto criando as partes laterais. Dobre um fio de 220 cm ao meio, marque o centro e estique sobre a mesa. Passe pelo fio de base os outros 7 fios de 220 cm dobrados ao meio, prendendo com uma laçada inicial. Posicione as laçadas no centro do fio de base.
Neste projeto, as 7 laçadas medem 6 centímetros. Junte as pontas do fio de base aos fios das laçadas. Comece a tecer a sequência de nós quadrados utilizando a ponta do fio de base, 2 pontas da laçada e mais uma ponta da laçada seguinte. Teça um nó quadrado aos fios como indicado. Na sequência, teça o próximo nó quadrado como indicado no vídeo. Teça mais 2 nós quadrados, completando a fileira com 4 nós no total. Teça a próxima fileira de nós quadrados intercalados à fileira anterior. Siga criando novas fileiras, como indicado, intercalando os nós até completar uma trama de 22 centímetros de comprimento no total. Neste projeto, 22 centímetros de trama equivalem a 31 fileiras de nós quadrados. Complete a trama tecendo a parte que irá compor o fundo da bolsa. Teça uma nova fileira de nós quadrados, desta vez invertendo a posição dos fios antes de tecer o nó, como indicado. Deixe um espaço de aproximadamente 1 centímetro entre uma fileira e outra. Complete a fileira tecendo os próximos 2 nós.
Complete a sequência tecendo mais 2 nós quadrados intercalados à fileira anterior. Teça o último nó da sequência como indicado, finalizando a primeira parte lateral da bolsa. Repita todos os passos para criar a segunda parte lateral da peça exatamente da mesma forma. Para criarmos a segunda parte da peça, dobre um fio de 200 cm ao meio, marque o centro e estique sobre a mesa. Prenda ao fio de base 32 fios de 220 cm dobrados ao meio com uma laçada inicial. Teça a primeira sequência de nós quadrados, de 2 em 2 laçadas. Ajuste as laçadas sobre o fio de base. Neste projeto, as 32 laçadas que formam os 16 nós medem 26 centímetros. Teça a próxima fileira de nós quadrados intercalados à fileira anterior. Continue tecendo novas fileiras intercaladas de nós quadrados até completar uma trama de 8 fileiras.
próxima fileira será tecida com uma sequência de nós em espiral. Teça uma sequência de 3 laçadas, todas para o mesmo sentido, como indicado no vídeo. Nesta primeira fileira, todos os nós devem ser tecidos, sempre utilizando o fio da direita para a esquerda. Desta forma, a sequência tende a girar naturalmente para o lado esquerdo da trama. Continue tecendo a sequência de nós em espiral até completar a fileira. Para criar a próxima fileira de nós em espiral, você deve tecer a sequência de laçadas no sentido contrário da feita anteriormente. Tenha atenção às pontas dos fios que devem ser utilizados para criar a nova sequência. Desta vez, você deve criar a sequência de nós em espiral tecendo os nós da esquerda para a direita. Teça a sequência de 3 laçadas da esquerda para a direita, criando o nó em espiral que deve torcer naturalmente para a direita. Toda esta sequência de nós em espiral será tecida desta maneira, intercalando as fileiras. Uma fileira em que os nós torcem para a esquerda e a próxima fileira em que os nós torcem para a direita. Minha sugestão para quem ainda tem um pouco de dificuldade é que crie a sequência por fileiras, para não ficar tão confuso durante o processo. É preciso ter bastante atenção na hora de criar cada um dos nós, para que os fios não sejam posicionados de maneira incorreta e os nós sejam tecidos com os fios trocados.
Tente manter sempre um padrão de ajuste dos fios durante todo o processo de criação da trama. Siga criando novas fileiras de nós em espiral intercaladas, criando sempre uma fileira que torce para a esquerda e na sequência uma fileira que torce para a direita, até completar uma trama de 9 fileiras de nós em espiral, finalizando com uma fileira que se torce para a esquerda. Neste projeto, as 9 fileiras de nós em espiral medem 8 centímetros de altura. Finalize a trama repetindo a sequência de nós quadrados feitas no início do projeto. Desta vez você deve tecer 10 fileiras de nós quadrados no total. Finalize a trama criando a última parte que formará o fundo da peça. Teça um nó quadrado, invertendo as pontas dos fios como indicado. Deixe uma margem de espaço de aproximadamente 1 centímetro entre uma fileira e outra. Teça mais 2 fileiras de nós quadrados intercalados na sequência, separando sempre 2 fios de cada extremidade para criar a nova fileira.
Esta última etapa de 3 fileiras de nós formará o fundo da peça. Repita o processo para criar a segunda parte, seguindo as mesmas indicações. Este projeto é composto por 2 partes maiores, com a trama de nós em espiral, e 2 partes menores para as laterais. Comece a construir a peça unindo uma parte maior com uma das laterais. Confirme se as peças estão posicionadas para o mesmo lado, se os nós de laçada estão posicionados para o mesmo lado, e utilize o fio de base da laçada da parte maior para costurar e unir as 2 partes. Antes de começar a costura, posicione as peças como indicado no vídeo. Posicione as 2 partes de forma que os elos da parte da lateral e da parte da frente se encontrem por igual, nas partes onde a trama é feita com nós quadrados. Para facilitar, una as partes com um alfinete. Na parte da trama de nós em espiral, teremos apenas 4 elos, e na parte da lateral teremos 6 elos. Estes elos devem ser encaixados da seguinte forma: os 2 primeiros elos serão presos a um elo da lateral e os outros 2 elos centrais devem prender 2 elos da parte lateral. Passe o fio de base da parte maior logo pelo primeiro elo da parte lateral. Para que a amarração fique mais ajustada, faça a costura passando o fio pelo fio guia e não pelo elo externo de cada um dos nós. Este é o fio da trama em que chamo de guia. Ele é usado apenas como base para construir os nós. É por ele que você deve passar o fio para costurar e unir as laterais. Tenha atenção e siga as indicações informadas anteriormente para costurar o centro da trama. Passe o primeiro elo da trama de nós em espiral por um elo da trama lateral. Em seguida, passe o segundo elo da trama de nós em espiral por 2 elos da parte lateral, como indicado. Repita o processo com o terceiro elo da trama da parte em espiral, passando o fio por 2 elos da trama da lateral. Finalize o último elo da trama de espiral, passando por um elo da trama da lateral. Conclua a costura das laterais, unindo os elos da trama de nós quadrados.
Faça uma laçada dupla ao último elo da sequência, passando a ponta do fio para dentro da trama. Faça o acabamento do fio passando a ponta por dentro de alguns nós. Na sequência, costure as outras partes, fechando as 4 laterais da peça. Após finalizar todas as costuras laterais, vire a peça pelo avesso. Comece a fechar o fundo da peça pelas partes laterais. Teça um nó quadrado utilizando 2 fios da parte do fundo da frente com 2 fios da parte do fundo das laterais. Crie uma sequência de nós quadrados para unir as laterais do fundo, utilizando um fio de cada uma das partes para tecer o nó. Repita o processo para fechar as outras laterais do fundo.
O acabamento do fio náutico pode ser feito com fogo. Apare as sobras dos fios com cerca de 1,5 cm de comprimento. Aqueça as pontas e pressione sobre os nós da trama. Antes de concluir a trama central do fundo da peça, apare todas as pontas dos fios das laterais do fundo. Utilize os 2 fios de base da sequência de nós das laterais como base para tecer a trama do fundo da bolsa. Teça o primeiro nó quadrado sobre eles e, na sequência, continue tecendo os nós, utilizando sempre um fio de cada lado da abertura central do fundo. Pule um par de fios, sempre que os fios estiverem sobrepostos a um nó já feito. Siga tecendo a sequência de nós quadrados, fechando o fundo, utilizando todas as pontas dos 6 primeiros nós da abertura. Todos os pares de fios que forem pulados durante a sequência devem ser amarrados com um nó duplo simples. A primeira parte da sequência de nós quadrados do fundo deve ser tecida com as pontas dos 6 primeiros nós da sequência. Em seguida, vire a trama para o outro lado e repita o mesmo processo para fechar a segunda parte do fundo.
Após finalizar a segunda etapa de fechamento do fundo, restarão 2 nós quadrados ao centro da trama, um de cada lado. Finalize o fechamento do fundo da peça, criando os últimos 2 nós quadrados da trama. Cruze os fios centrais de base dos nós, como indicado no vídeo. Teça os 2 últimos nós quadrados da sequência sobre os fios cruzados, como indicado. Puxe os 2 fios centrais de base dos nós, ajustando a trama e finalizando o fechamento do fundo. Faça a amarração com um nó duplo simples nos 2 fios que sobraram e os demais fios que foram pulados durante o processo de confecção da trama de nós quadrados. Finalize o acabamento do fundo da peça aparando todas as pontas. Faça também o acabamento das pontas dos fios da costura lateral. Vire a peça de volta para o lado direito, modelando os nós. Para a aplicação das alças, encontre o centro da peça e posicione a alça de forma centralizada na trama. Neste projeto, a alça será costurada sobre a trama da bolsa. Utilize as sobras das pontas dos fios para prender a alça na posição que deseja costurá-la. Comece costurando as 2 laterais, fixando a alça à peça. Utilize um pedaço de fio com cerca de 70 cm para costurar a primeira parte. Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, vá costurando a alça, passando o fio pela trama de nós quadrados.
Faça a finalização da costura amarrando as pontas com um nó duplo simples pela parte interna da peça. Repita o processo e costure a parte de baixo da alça, utilizando um fio de aproximadamente 2 metros. Vá costurando a alça, passando o fio de forma uniforme pelos nós. Finalize o acabamento do fio da costura, passando as pontas por dentro da trama e fazendo a finalização com fogo. Finalize o acabamento de todas as pontas e está feito a minha primeira peça feita em fio náutico com as alças da Esplendor Artefatos de Madeira. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e o seu like. Obrigada e até o próximo vídeo.